Eu sou a Carla, sou da turma 49, me formei faz 2 anos e pouquinho. Fiz residência em medicina de família e comunidade na Praia Grande. Entrei aqui na faculdade em 2009, 2010. Fiz toda a minha formação aqui na Santa Casa. Escolhi medicina. Medicina eu escolhi acho que com 8 anos de idade. Não foi influência familiar, eu sou a primeira médica da família. Sempre gostei, quando eu era criança queria ser pediatra. E sempre cresci com essa visão, né? Queria ajudar os outros. E aí a vida me levou por outros caminhos, acabei fazendo matemática antes de medicina. E durante o curso de matemática, no último ano, eu falei, não, o que eu quero mesmo é medicina. Estava estudando sistemas neurais na época e estudava um pouco de neurologia, até para levar essa parte da medicina para a área computacional. E aí eu falei, não, eu quero medicina. Não me via dentro da academia de matemática, dei algumas aulas, essas coisas, não me via naquele mundo. E aí resolvi largar matemática na época, foi um choque para a família, foi um choque para os amigos. Já tinha uma carreira estabelecida em análise de sistemas, desenvolvimento de sistemas, programação. E resolvi voltar para o cursinho e prestar. Sempre quis Santa Casa. Assim, eu conhecia Santa Casa quando era criança, porque eu tive familiares que ficaram internados aqui. Achei o prédio muito bonito, mas eu não entendia muito bem o que era, né? E aí, quando estava no cursinho, fui conhecer as faculdades, vi a Santa Casa, vi USP, vi Unifesp, vi várias. Eu falei assim, não, eu quero estudar nessa daqui. Comecei o curso de medicina no Rio de Janeiro. Acabei ganhando uma bolsa lá, comecei lá. E aí, quando eu estava com 6 meses lá, acabei prestando aqui, passei aqui de novo, porque eu já tinha passado uma época antes, mas acabei não vindo por motivos pessoais. E falei, não, agora eu vou. E comecei aqui, fiz minha carreira aqui, né? Para mim, a Santa Casa é tida como uma mãe, assim, é uma segunda casa mesmo. Vivi os melhores momentos, os piores momentos, os melhores sonhos e os piores pesadelos aqui dentro. A gente fala isso porque tive amigos que sofreram aqui dentro, tive amigos que conquistaram muitas coisas e a gente aprendeu assim com a Santa Casa. É uma faculdade que a gente fala que é diferenciada, ela é humana. O fato da gente chegar aqui no primeiro dia de faculdade, encontrar esse monte de paciente, um monte de gente de jaleco assusta e ao mesmo tempo emociona. A gente fala assim, a gente entra nesse universo aqui, a gente fala, entra nos murinhos, nos tijolinhos da Santa Casa, entra nesses corredores e nos arcos, você fala, nossa, que mundo é esse, né? E como desde o primeiro dia, eu lembro que a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma visita com o pessoal da medicina social. Conhecer os túneis, conhecer as enfermarias, conhecer um pouco para até saber andar aqui dentro, né? E aí quando a gente passa nas enfermarias, a gente estava ali já de jaleco, essas coisas todas, o pessoal olha você diferente, todo mundo, um monte de menina, assim, tudo moleque. Fala assim, já te respeita como médico, você fala, nossa, já começa a bater aquela responsabilidade que você vê desde o primeiro dia. E você aprende com os mais velhos, você aprende com os mestres que a gente fala. E os mestres a gente não considera só não os grandes professores, mas aquele irmão mais velho, que é o nosso veterano, o residente, os funcionários todos aqui, que sempre estiveram sempre juntos, sempre a gente teve apoio, todo mundo ajudou, então a gente fala que é uma grande família mesmo. E acho que isso fez um grande diferencial, acho que na formação, faz um grande diferencial na formação de todo mundo. Quando a gente entrou aqui, a gente entrou com várias pessoas que tinham religiões diferentes, formas de pensar diferentes, classes sociais diferentes, e que no final todos saíram como uma família, né? Eu acho que isso de a gente estar na Santa Casa, quando eu entrei, realmente eu falei, não, eu fiz a escolha certa. Era um sonho, foi um sonho de criança, depois foi um sonho estudar nessa universidade, nessa faculdade. E isso, quando se concretizou, a gente falou, nossa, apesar de tudo, a gente fala assim, eu falo os piores pesadelos porque nos 2, 3 primeiros anos a gente tem a morfo, tem a físio, tem tudo isso que todo mundo fala, nossa, não vou conseguir me formar. Mas que no final são aquelas matérias, aqueles professores que lapidaram a sua base, né?
vão fazer que você, quando a gente chega ali na clínica, chega na beira do leito, chega no internato, no quinto, sexto ano e depois até na residência, a gente vê que essa formação fez diferença, né? E o fato de você falar, ter os grandes irmãos aqui, a estrutura da Santa Casa, que é o mais velho ensina o mais novo, então o irmãozinho mais velho pega na mão do irmãozinho mais novo e vai ensinando, isso faz total diferença, porque faz com que você não tenha medo de perguntar, que você não tenha medo de errar e que tem sempre alguém te apoiando, tanto aqui dentro quanto fora. A gente fala, a gente acaba tendo os padrinhos e os apadrinhados e a gente vai levando ao longo da formação, né? Assim, aqui dentro, no começo eu participei bastante da atlética, acho que os 2 primeiros anos eu fazia futsal, participei do basquete, fui do arremesso de peso por um tempo, cheguei a me arriscar ali no xadrez, fazia bastante coisa. Aí lá para o 2º ano eu já estava participando do departamento de fisiologia. Eu era aluna do Dr. Hudson e do Dr. Wagner. Inicialmente entrei com o Dr. Wagner, depois acabei sendo da família, que a gente fala, meu pai científico é o Dr. Hudson Buck. E ali me enfiei ali na morfologia e meio que na fisiologia, desculpa, e ali ficava, né? Então, ali aprendi o que era pesquisa científica, ali aprendi a lidar com os camundongos, com os ratos. Trabalhei na pesquisa que ele tinha na área de demência, envelhecimento, a área de pesquisa com Alzheimer, tudo isso. E ali eu acabei fazendo minha 2ª família, né? Eu falo assim, minha 3ª, na verdade. A primeira foi a minha família real, a 2ª família Santa Casa, ali foi minha 3ª família. Que é ali onde eu aprendi muita coisa. E graças à fisiologia, publiquei artigos durante a minha formação, fiz parte de vários artigos como coautora, tive a possibilidade de passar um tempo no Canadá, fiquei na Universidade de Montreal lá, também pesquisando nessa área, junto com a professora Helena Giroá, lá no departamento de neurofarmacologia, e isso fez com que eu crescesse bastante. Perdi um ano aqui na faculdade, que eu falo que eu não perdi um ano, eu ganhei um ano, porque o ano que eu fiquei no Canadá, aqui eu caí de turma, então eu acabei me formando com a turma 49. Mas eu falo que eu ganhei muito, acho que foram oportunidades que a Santa Casa me deu. E quando eu voltei, essas oportunidades abriram portas. Eu fazia parte da Liga de Ginecologia, eu achava que eu ia ser ginecologista, né? Com a Aldrigue, com a Maria Marta, com a Adriene, com o pessoal ali da ginecologia, fiz bastante coisa também, aprendi bastante. Com o pessoal da cirurgia também participei de alguns projetos ali com o professor Zutan, com o professor Maurício. E isso fez com que a gente visse a formação de uma forma diferente. Eu falo assim, não era só focada nos livros, não era só focada na medicina, mas que pudesse a gente ter uma abertura do que poderia ser além do leito e além do paciente. E isso fez com que eu pensasse um pouco mais, que nem eu falei, eu era criancinha, queria ser pediatra, adoro pediatria, cheguei na faculdade, quando eu passei na matemática, entrei na faculdade e falei, quero fazer neuro, estudei um monte de neuro na faculdade e tal, cheguei aqui, falei, vou fazer neuro, depois passei pelo GCLAM, pela ginecologia, falei, não, vou fazer ginecologia. Passei pela cirurgia, vou fazer cirurgia, eu falei, quero fazer tudo. E aí até que então eu conheci a medicina de família. Eu tive um contato maior com a medicina de família, com a especialidade no Canadá. Assim, lá eles são referências, tanto lá quanto na Inglaterra, eles são referências em medicina de família. E esse contato me fez ver uma área da medicina de família que aqui a gente não tinha tanto contato, eu não conseguia ver tão claramente como funcionava. E quando eu voltei, falei, nossa, eu gosto de tanta coisa. E tem coisas dentro das especialidades que eu estava tendendo a escolher, coisas que eu não gostava, eu falei assim, mas a medicina de família meio que abrangia quase tudo isso. Eu falei, então eu vou fazer isso. E aí lá pelo meu 5º, 6º ano eu defini, falei, vou fazer medicina de família. Por um tempo eu escondi essa ideia, até porque tinha os professores do tipo, tinha o pessoal da ginecologia que falava, não, você vai fazer gineco, eu ia o pessoal da cirurgia, não, você vai fazer cirurgia. E a gente estava estudando, e no final do 6º ano eu falei, não, vou fazer medicina de família mesmo. Não me arrependo da escolha, eu acho que é uma profissão linda, ainda
temos muito poucos médicos de família no Brasil. A gente tem em torno de 6.000 médicos de família especialistas ou com residência. E pelas estatísticas, a gente precisava em torno de 70.000 médicos de família para conseguir dar conta do recado aí, do que precisa, né? É uma especialidade que me permite cuidar desde o bebezinho, então a parte de pediatria ali eu consigo aflorar, até a gente fala até o vozinho, então a gente passa por tudo. E a gente acaba não só cuidando no momento específico de doença, tudo, mas a gente consegue participar da formação daquela família, participar da prevenção, participar das vitórias e derrotas daquela família e às vezes consegue fazer mudar o destino deles. Então assim, pacientes que às vezes poderia ter tido infarto ou uma mãe que vem desesperada com uma depressão, alguma coisa porque o filho está nas drogas, a gente consegue reunir tudo isso, consegue reunir a família e às vezes ajudar a mudar o destino deles, e isso é o que me encanta, né? Tenho pouco tempo de formada, mas durante a residência, durante esse pouco tempo, a gente já viu resultados incríveis que a gente fala, nossa, funciona, a prevenção funciona, e se a gente conseguir fazer isso em mais lugares, pode ser que mude até em questão de custos, em questão de doenças, o destino de algumas pessoas, né? E durante a faculdade também eu fiz parte do departamento científico. No departamento científico eu fiz parte da diretoria de congresso, fui diretora do 28º congresso, que foi o congresso que a gente fala que mudou um pouquinho de paradigmas, assim. A gente vinha com um congresso acadêmico que estava tendo só mais o pessoal da Santa Casa, era um pouco mais fechado, e foi o ano que a gente falou assim, não, vamos voltar. A gente colheu a história do congresso, fomos atrás e descobriu que os primeiros congressos já tinham sido feitos no Memorial da América Latina, lotava, tinha toda uma história. A gente falou assim, não, vamos convidar os primeiros presidentes, vamos tentar chamar. Foi quando a gente mudou o logotipo do Comasc, foi quando a gente resolveu fazer a revista, deixar mais na internet, até pelo fato de eu ser um pouco mais tecnológica, a gente resolveu colocar na internet, e foi um congresso que deu, na época, em torno de 400 pessoas, e sendo que em torno de 60, 70 eram de outras faculdades. Para uma primeira vez, um congresso que não tinha quase ninguém de outras faculdades, e os estudantes da Santa Casa participavam porque eles eram obrigados, a gente falou que pra gente foi até, assim, uma vitória. E a partir de então, a gente tinha mudado algumas coisas dentro do departamento científico, a gente juntou o prêmio Milletier com congressos, comissões se juntaram, a gente conseguiu fazer uma coisa única, a gente falou assim, não existe um congresso sem trabalho científico. E não pode ser duas coisas separadas. Aí quando a gente juntou tudo isso, a gente conseguiu formar e hoje virou tradição. A gente sabe que o congresso aí está crescendo, tem seus altos e baixos, mas está em crescente e mudou bastante. E acho que isso também foi um orgulho, porque assim, a gente fala que, querendo ou não, essas pequenas coisas que foram feitas aqui dentro, tipo, iniciação científica, trabalho científico, publicação, organizar um congresso, tudo isso a gente fala faz parte de gestão, faz parte de trabalho, faz parte de você saber lidar com empresas, com outras pessoas, outros ramos, outros lugares. E aí se fala assim, isso tudo dentro desse universo, a gente permitiu ter uma formação assim, eu acho que bem abrangente. E que hoje, dentro da especialidade que eu escolhi, também ajuda muito. A gente fala que quem faz medicina de família não cuida só da saúde. Ela também é um pouco de gestora, é um pouco de... Você tem que gerir não só as famílias, a saúde e tudo, mas você também às vezes tem que gerir uma unidade. Às vezes você tem que gerir um campo de trabalho, às vezes você está ali lidando com os alunos, com outros residentes, com outros colegas. Então você acaba tendo que participar de tudo isso e eu acho que, quanto a isso, a Santa Casa me ajudou muito, né? Tenho muito a agradecer. Eu acho que foi, assim, uma das coisas mais incríveis que aconteceu foi eu ter me formado aqui dentro, assim. E aí as pessoas viram e falaram assim, ah, mas é diferente mesmo formar na Santa Casa? Eu falei assim, é diferente.
Quando a gente sai no mercado de trabalho, e isso não sou eu como outros amigos, a gente acabou saindo, dando plantão junto, trabalhando junto. Tem alguns colegas de turma que a gente ainda trabalha junto. E quando a gente vê a formação, vê o que a gente saiu preparado, quando eu cheguei na residência, vi o que eu já sabia fazer e não precisei aprender, tive a oportunidade de ensinar, e essa parte humana que a Santa Casa tem. A gente fala assim, esse fato da gente desde o primeiro dia estar ali em contato com as pessoas e saber respeitar, aprender a lidar com cultura diferente, com questão religiosas diferentes, questão de afinidades diferentes, que a pessoa fala, aqui dentro a gente recebe moradores de via pública, a gente recebe pessoal do Higienópolis, a gente recebe pessoas que às vezes não têm o que vestir, o que comer, a gente recebe judeu, cristão, a gente recebe todo tipo de público e a gente tem que aprender a lidar com isso, independente das nossas crenças. E isso fez com que, no final, quando a gente está ali na porta, de frente com o paciente, fora daqui, fora dessa proteção, que a gente fala que aqui a gente é protegido, fora dessa proteção a gente consegue lidar melhor. E a gente vê que quando a gente está lá fora, aqueles pacientes que passam a nossa mão percebem a diferença e eles comentam a diferença. Não só minha, mas eu vejo que dos colegas também. Eles falam assim, olha, é diferente. Vocês tratam diferente, os outros colegas que estão fora também falam, tratam diferente. A gente vê que essa formação faz muito sentido e ajuda muito. Eu acho que vai ajudar muito, não só ajudou até agora, mas vai ajudar muito ao longo da carreira, né? E aí quando eu vejo, assim, o futuro da medicina, né? A medicina ela tem mudado muito. A gente vê hoje, eu vou falar um pouquinho da área que eu estou engajada, né? Dentro da medicina de família, que hoje é a área que eu estou me dedicando, a gente vê que até uns anos atrás, até quando eu estava no 3º, 4º ano de faculdade, eu conversei com o pessoal da medicina social ali, e eles falam assim, medicina de família é difícil, medicina social ali, medicina social e comunitária, que era umas residências mais antigas, depois virou medicina de família e comunidade. Falou assim, é uma área difícil, é tido como aquele médico que às vezes não deu muito certo na vida, ou aquele médico do postinho que às vezes não sabe nada, o pessoal só vai lá, e ainda tem um pouco dessa cultura, bastante na verdade, que é aquele médico, eu vou lá no postinho, ele só vai trocar minha receita, vou me encaminhar para todo mundo que eu quero e acabou. E a gente dependia muito das ações governamentais, né? Sim, mudou o governo, meio que mudava todas as ações e você tinha que começar do zero. De uns 2, 3 anos para cá, a gente vê que esse panorama tem mudado. A gente vê que a saúde suplementar tem investido muito em medicina de família. E aí, quando eu falo em ações a medicina suplementar, a gente fala... Aqui em São Paulo eu posso falar da Mil, posso falar do Sírio, posso falar do Einstein. Hoje a gente tem a Clínica Amparo também, que tem vindo para somar forças. No sul do Brasil a gente fala da CACI, que é uma rede do Banco do Brasil, né? E a gente vê que todo esse pessoal viu que existe uma diferença no atendimento, eles podem não só fazer uma prevenção e um tratamento um pouco mais adequado, não que os outros não façam, porque todos fazem, mas assim, um pouco mais global. A gente vê o paciente como um todo. Quando a gente fala assim, você é especialista em quê? Em medicina de família, eu falo assim, eu sou especialista em gente, porque eu vejo a pessoa dos pés à cabeça. Eu não vou ver só o coração dele, eu não vou ver só a parte ginecológica dele, eu não vou ver só a parte genital ou só o cérebro, dependendo da área que eu tô. Mas eu vou ver o paciente como um todo e vou acabar abrangendo a família dele, a comunidade, vou ver relações com o trabalho. Eu sou meio que um pouco de psicólogo, um pouco de psiquiatra, um pouco de um pouco de pediatra e assim vai. E aí você vê que quando você consegue convencer as pessoas, ensiná-las que a saúde dela é importante e como ela lidar com toda essa questão, ainda mais hoje, no século que a gente está, que a gente fala que todo mundo está tendendo a ter uma depressão, uma ansiedade, a gente vive num contexto de muito trabalho, com muitos problemas, e a gente está aumentando as doenças mentais, tudo isso, e acaba aumentando as doenças cardiovasculares, acaba aumentando o diabetes, acaba aumentando, piorando tudo, inclusive com a nossa alimentação totalmente inadequada. A gente copiou
modelo fast food aí, então a obesidade está aumentando, desde bebezinho até adulto. Então, quando a gente vê que a gente pode ajudar nisso e a gente começa a ver todo o contexto e trabalhar nesse contexto não só na doença, a gente consegue melhorar esse padrão. E a saúde suplementar, que a gente fala que os convênios, os particulares começaram a ver isso como uma boa aposta e está investindo bastante. Então hoje o médico de família não é visto mais só como o médico do postinho, ele é visto como um profissional. A gente fala aí que é uma profissão que está crescendo bastante, até porque está em falta. Lembra que eu falei que a gente só tem 6 mil e a gente está sendo disputado aí por todos os lados. Mas sendo aquele profissional que pode atuar não só na doença, mas como na prevenção, fazendo com que a gente diminua o custo na atenção secundária e terciária, né? O que é importante, porque a gente vê hoje que em termos de valores, em termos de gastos governamentais, o dinheiro que vem para um hospital não é o suficiente, é muito pouco. Então, assim, se você consegue evitar que um paciente cardiopata chegue com infarto, um AVC no hospital, que ele vai gastar milhares, e consegue prevenir que ele chegue nesse estado lá na base, você vai evitar que gaste milhares. Você vai gastar menos de 1/10 aí com esse paciente. Então é isso que a gente está tentando fazer. Eu acho que essa parte de gestão que eu falo que eu aprendi aqui, aprender a controlar, isso também faz parte do dia a dia. E eu acho que isso é importante, quando você está ali na frente do paciente, ver se ele tem condições de comprar o medicamento, ver se aquele medicamento tem na rede, ver se eu vou precisar pedir ou não aquele exame, se é necessário ou não eu pedir. E tudo isso tem a ver com custos. Mas você não vai pedir exame porque o governo não vai pagar, eu tenho custo. Mas não, a gente tem que pensar em prevenção quaternária, se aquele exame também vai fazer mal para o paciente ou não. Eu acho que tudo isso faz parte. E eu acho que isso, a medicina que a gente fala para o futuro é isso. A gente está vendo que não só na medicina de família, mas todas as sociedades estão se reunindo para pensar em prevenção quaternária, pensar em custos. A tecnologia vem muito a favor disso. A gente teve um congresso há pouco tempo em São Paulo de saúde médica, tecnologias na área médica aí, que vem muito a favor disso. A gente está vendo hoje a telemedicina, que aqui ainda no Brasil não está muito bem estabelecido, mas já tem alguns hospitais que usam. A gente mais vê que fora do país isso é tendência. Estive num estágio em Portugal em julho, e lá a gente vê que os convênios médicos, eles oferecem, você tem acesso à saúde, você tem acesso ao seu médico, mas você também tem a telemedicina. Então você pode falar com o seu médico, ou com a sua enfermeira, ou com o seu agente de saúde, via vídeo, e de acordo com o que for necessário, você é orientado a fazer uma ou outra coisa. E se necessitar, aí você procura ou a clínica, ou o hospital, e isso também diminui custos. O fato de você ter um colega, às vezes, aqui em São Paulo, você está no interior do Brasil, precisa de uma ajuda, também isso vai facilitar bastante, fora toda a interligação. Hoje você tem smartphone, você tem aí seu iPhone, tem os sistemas digitais, que você coloca os fiozinhos no seu corpo, você consegue fazer um eletro, mandar para alguém, tirar uma foto daquilo, e as pessoas... Isso é a tendência. Então a gente acaba tendo que se adaptar a tudo isso. A gente fala que hoje o médico que não conseguir se adaptar a essas tendências tecnológicas, daqui 20 anos a gente provavelmente está fora do mercado, porque a gente vê que isso está crescendo muito no mundo. E a gente vai ser aquele médico globalizado. Eu posso estar aqui no Brasil e estar atendendo um paciente lá da China. E vice-versa, né? Talvez o que impeça uma ou outra ação talvez seja a língua. Mas dependendo do caso, também nem isso vai ser. A gente já vê que muitos indianos estão laudando exames nos Estados Unidos, no Canadá, eles já laudam exames à distância. Então, isso fez com que o custo na saúde também diminua em alguns países, e isso faz com que também no futuro vai ter uma concorrência maior. Então, assim, eu acho que nessa área a gente procurar áreas que a gente esteja mais próximo. E aí eu falo, substituir a mão do médico ninguém vai substituir. Assim, substituir essa relação médico-paciente ninguém vai substituir. Esse contato ali, você ir lá na casa, você ir lá conversar, você ouvir, você tá perto ali, ele sentir que possa te ajudar, isso eu acho que é insubstituível. A mão do cirurgião tá ali com a família, observando, dando apoio, confortando, eu acho que isso ninguém vai substituir. Mas a medicina não é só isso.
A parte técnica é muito importante. E aí isso a gente tem que estar sempre atualizado e estar sempre dentro das tendências. Ah, o futuro vai ser só tecnológico? Não. Eu acho que vai ser uma mistura de homem e máquina. Tanto é que eu falo, eu saí da parte dali de matemática, inteligência artificial, as coisas que eu fazia, que hoje está muito em voga. A gente fala que quem ficou naquela área lá, colegas meus que ficaram naquela área ganham até mais que médico hoje em termos salariais. Mas é o futuro, mas é uma coisa que eu acho que vem para somar. Eu acho que vai fazer com que você dê mais qualidade para o paciente e não vai te substituir, mas vai somar. Eu acho que essas tendências são muito importantes. Hoje a gente vê que tem pacientes que conseguem fazer um controle glicêmico muito bom, conseguem controlar melhor sua alimentação, às vezes porque tem um aplicativo de celular que ele consegue colocar ali o que ele comeu, já calcula para ele o tanto de insulina que ele tem que colocar, já mostra a curva que está fazendo, e isso acaba ajudando. Então acho que são tecnologias que vêm para somar. E eu acho que é isso, eu só tenho que agradecer. Hoje voltei para Santa Casa como preceptora, tô na medicina social como preceptora de medicina de família, o pessoal do 5º ano, tô adorando. É uma forma até de convencer alguns colegas, futuros colegas aí, a engajar na nossa área também. Acho que quando a gente sai da faculdade, a gente conhece muito cirurgia, a gente conhece muito neurologia, a gente conhece muito ortopedia, conhece muito ginecologia, mas a gente conhece muito pouco da área que eu estou, que é medicina de família. E hoje a gente está tentando mudar isso. Eu estou bem feliz, que eu acho que a turma desse ano aí já vai, uns 6, 7 já querem. Na minha época era 1, 2, então assim, e na minha época eu falo 2 anos atrás, eu acho que já mudou bastante.